Número 15. O único país da Europa que nunca mudou seu nome. A Bulgária não é apenas mais um pequeno país escondido no leste europeu. Esta nação carrega uma das identidades mais antigas de todo o continente. Enquanto impérios colapsavam, reinos desapareciam e fronteiras mudavam repetidamente ao longo da história, a Bulgária conseguiu, de alguma forma, manter exatamente o mesmo nome por mais de 1.300 anos. Isso faz da Bulgária um dos pouquíssimos países da Terra e o único da Europa que preservou seu nome original desde sua fundação. Imagine isso por um segundo. Muito antes de países como a Alemanha ou Itália sequer existirem em sua forma moderna, muito antes de muitas nações europeias se tornarem reinos, a Bulgária já permanecia forte. O primeiro Império Búlgaro foi oficialmente estabelecido no ano de 681 d.C. e desde aquele momento até hoje, o nome Bulgária permaneceu inalterado. Impérios a invadiram, governantes estrangeiros a controlaram, guerras destruíram partes dela, mas a identidade do país sobreviveu a tudo. E essa história é algo do qual os búlgaros têm um orgulho profundo. Ao viajar pela Bulgária hoje, você consegue sentir essa identidade antiga em todos os lugares. Nas antigas cidades montanhosas, mosteiros medievais, vilarejos tradicionais e fortalezas antigas, parece que o tempo nunca seguiu completamente em frente. Algumas ruas ainda parecem ter séculos de idade. Casas de pedra com varandas de madeira ficam nas encostas, enquanto igrejas escondidas nas montanhas preservam pintura e símbolos de outra era. O próprio país está localizado em uma posição estratégica entre a Europa e a Ásia, tornando-se um cruzamento de civilizações por milhares de anos. Romanos, bizantinos, otomanos, eslavos e trácios deixaram suas marcas aqui. Ainda assim, de alguma forma, a Bulgária manteve intacto sua própria língua, cultura, religião e nome nacional. E apesar de ser considerado um dos países mais pobres economicamente da Europa, a Bulgária possui uma riqueza cultural que surpreende quase todos os viajantes que a visitam. Em muitos países ocidentais, antigas tradições desapareceram lentamente por causa da modernização. Mas na Bulgária, as tradições ainda estão vivas no cotidiano. No interior, mulheres idosas vestindo roupas tradicionais coloridas ainda se reúnem durante festivais. Antigas canções folclóricas ecoam pelas aldeias montanhosas. Danças tradicionais conhecidas como Oro são realizadas durante casamentos e celebrações, onde comunidades inteiras dão as mãos e dançam em enormes círculos durante horas. Um dos lugares mais misteriosos da Bulgária são as Montanhas Rhodope, onde as lendas dizem que nasceu o músico mítico Orfeu. A região parece quase mágica, coberta por florestas, colinas enevoadas e vilarejos isolados onde a vida segue lentamente. Alguns moradores ainda vivem sem muitos luxos modernos, criando animais, cultivando a terra e preparando receitas passadas de geração em geração. Mas a Bulgária também é cheia de contrastes. Na capital, Sófia, modernos shopping centers, carros de luxo, vida noturna e arranha-céus de vidro existem lado a lado com blocos de apartamentos da era soviética e antigos prédios em ruínas. Jovens búlgaros sonham em se mudar para o exterior em busca de salários melhores, enquanto as gerações mais velhas continuam profundamente ligadas ao estilo de vida tradicional búlgaro. As dificuldades econômicas do país são visíveis quase em todos os lugares. A Bulgária aparece constantemente entre os membros mais pobres da União Europeia. Os salários médios permanecem muito mais baixos do que no oeste europeu e muitos vilarejos estão lentamente ficando vazios à medida que os jovens partem para a Alemanha, Reino Unido, Espanha ou Itália em busca de trabalho. Mesmo assim, apesar dessas dificuldades, a Bulgária continua surpreendentemente acessível para estrangeiros. Aluguel, comida, transporte e o custo diário de vida são muito mais baratos comparados à maioria dos países europeus. Essa é uma das razões pelas quais nômades digitais, aposentados e viajantes estão cada vez mais interessados na Bulgária. E então existe a beleza do próprio país. A Bulgária é repleta de paisagens naturais impressionantes que muitos turistas ainda não conhecem. O país possui enormes cadeias montanhosas, praias do Mar Negro, lagos escondidos, cachoeiras e florestas densas. Durante o inverno, estações de esqui como Bansko atraem visitantes de toda a Europa porque os preços são muito mais baratos do que na Suíça ou na França. Enquanto isso, durante o verão, a costa búlgara do Mar Negro se transforma em um destino turístico movimentado, cheio de resorts de praia, festas,
cassinos e vida noturna. Cidades como Sunny Beach ficam lotadas de turistas vindos de toda a Europa em busca de férias baratas. Mas além das praias e cidades existe a verdadeira Bulgária. Vilarejos tranquilos, estilos de vida tradicionais, costumes centenários que continuam sobrevivendo no mundo moderno. E talvez seja isso que torna a Bulgária tão única. É um país preso entre o passado e o futuro, entre pobreza e beleza, entre tradições antigas e a vida europeia moderna. Por mais de 13 séculos, o nome Bulgária sobreviveu a tudo que a história lançou contra ele. E até hoje, esta pequena nação balcânica continua preservando sua identidade em um mundo que muda rapidamente. Número 10. Costumes culturais chocantes do povo búlgaro. A Bulgária pode parecer um país europeu normal por fora, mas assim que você passa um tempo com os moradores locais, rapidamente percebe que este lugar possui algumas das tradições mais incomuns e chocantes da Europa. Alguns costumes búlgaros confundem turistas imediatamente. Outros surpreendem completamente os estrangeiros. E algumas tradições são tão antigas e misteriosas que quase parecem reais no mundo moderno. Uma das primeiras coisas chocantes que os visitantes percebem é algo extremamente simples: a maneira como os búlgaros balançam a cabeça. Na maioria dos países, mover a cabeça para cima e para baixo significa sim, enquanto balançar de um lado para o outro significa não. Mas na Bulgária, as coisas se tornam incrivelmente confusas. Tradicionalmente, muitos búlgaros usam os gestos opostos. Às vezes, balançar a cabeça pode significar sim, enquanto o aceno pode significar não. Turistas frequentemente acabam concordando acidentalmente com coisas que nem entenderam. Até hoje, muitos estrangeiros que vivem na Bulgária dizem que essa diferença cultural ainda os confunde mesmo depois de anos. Mas isso é apenas o começo. Uma das tradições mais famosas e controversas da Bulgária é o chamado mercado de noivas. Em certas comunidades ciganas conservadoras, especialmente em áreas rurais mais pobres, famílias ainda organizam eventos onde garotas solteiras são apresentadas publicamente a possíveis maridos. Esses encontros atraem grandes multidões de famílias procurando parceiras para seus filhos. As garotas frequentemente usam maquiagem pesada, vestidos coloridos, joias e roupas caras para parecerem mais atraentes. As famílias negociam diretamente umas com as outras, discutindo acordos de casamento, reputação e questões financeiras. Para a pessoa de fora, essa tradição pode parecer chocante e desconfortável, especialmente na Europa moderna. Críticos argumentam que ela trata as mulheres como mercadorias, enquanto apoiadores dentro dessas comunidades afirmam que isso faz parte de sua herança cultural e estrutura familiar de longa data. A realidade é complicada. A Bulgária de hoje é um moderno país da União Europeia, mas em algumas comunidades isoladas, tradições de séculos atrás ainda sobrevivem quase inalteradas. Outro costume estranho búlgaro acontece todo dia 1º de março, durante um feriado chamado Baba Marta. Nesse dia, os búlgaros trocam pequenas pulseiras vermelhas e brancas chamadas martenitsa. Amigos, famílias, colegas de trabalho e até desconhecidos amarram essas pulseiras nos pulsos uns dos outros para trazer sorte, saúde e felicidade. As pessoas continuam usando-as até verem a primeira cegonha ou a primeira árvore florescendo na primavera. De repente, cidades inteiras ficam cheias de decorações vermelhas e brancas por toda parte. Os mercados transbordam de amuletos artesanais, bonecas e pulseiras. É uma das épocas mais coloridas do ano na Bulgária. E então existem os festivais Kukeri, uma das tradições mais estranhas da Europa. Todos os anos, homens se vestem com fantasias aterrorizantes parecidas com animais, cobertas de pelos, máscaras gigantes, chifres, sinos e símbolos estranhos. Algumas fantasias pesam mais de 50 quilos. Os artistas mascarados dançam pelas aldeias fazendo barulhos altos para afastar espíritos malignos e trazer boas colheitas para o ano. Assistir a um festival Kukeri à noite parece quase como entrar em outro mundo. Fogueiras queimam nas praças das aldeias enquanto figuras mascaradas gigantes pulam, dançam e tocam enormes sinos sob o céu escuro. Alguns turistas descrevem isso como uma das experiências culturais mais surreais da Europa. Os búlgaros também são pessoas incrivelmente supersticiosas. Muitos ainda acreditam no mal olhado, onde inveja ou atenção negativa podem trazer azar.
Algumas pessoas usam amuletos protetores para evitar maldições ou infortúnios. Elogiar alguém demais sem proteção às vezes é considerado algo que atrai energia negativa. E existem inúmeros pequenos costumes ligados à sorte. Por exemplo, derramar água antes de alguém sair para uma viagem importante é considerado sinal de sorte. Varrer o chão à noite supostamente traz problemas financeiros. Sentar-se na ponta de uma mesa significa, segundo a crença popular, que a pessoa nunca se casará. Essas crenças podem parecer estranhas para estrangeiros, mas muitos búlgaros ainda seguem seriamente. A hospitalidade também é uma grande parte da cultura búlgara. Os convidados são tratados com enorme respeito, especialmente em vilarejos e casas tradicionais. Visitantes frequentemente recebem rakia caseira, uma bebida alcoólica forte de frutas que pode ser perigosamente potente, junto com saladas, pão, queijo, carne grelhada e pratos caseiros. Recusar comida repetidamente pode até ser considerado rude em algumas casas, porque compartilhar refeições é visto como uma importante demonstração de amizade e respeito. A família também continua extremamente importante na sociedade búlgara. Muitos jovens adultos continuam vivendo perto dos pais ou avós, especialmente fora das grandes cidades. Os membros mais velhos da família geralmente são profundamente respeitados e desempenham papéis importantes na criação das crianças. Nos casamentos, as celebrações podem se tornar enormes eventos que duram a noite inteira, cheios de dança, música, trajes tradicionais, comidas sem fim. A própria música folclórica búlgara soa única em comparação à música do oeste europeu, frequentemente usando ritmos incomuns e estilos emocionais de canto que remontam a séculos atrás. Mas talvez a coisa mais fascinante sobre a cultura búlgara seja como tradições antigas ainda sobrevivem em um país europeu moderno. Você pode caminhar por Sofia cercado de shopping centers, marcas de luxo e smartphones, depois dirigir 2 horas até o interior e de repente entrar em vilarejos onde tradições de centenas de anos ainda fazem parte da vida diária. E esse contraste é o que torna a Bulgária inesquecível. É um lugar onde o mundo moderno da Europa colide com antigas tradições balcânicas, criando uma das culturas mais únicas de todo o continente. Número 5. Mulheres búlgaras, ícones de beleza da Europa Oriental. Quando a maioria das pessoas pensa na Europa Oriental, uma imagem frequentemente vem à mente primeiro: mulheres elegantes com traços marcantes, personalidades confiantes, uma beleza temporal. E entre todos os países dos Balcãs, a Bulgária construiu uma reputação que surpreende muitos visitantes estrangeiros. Em toda a Europa, as mulheres búlgaras são frequentemente descritas como algumas das mulheres naturalmente mais bonitas do continente. Mas o que as destaca não é apenas a aparência, é também a cultura, a confiança, a educação e um forte senso de identidade. Caminhar pelas ruas de Sófia, Plovdiv, Varna ou Veliko Tarnovo é uma experiência completamente diferente de muitos países ocidentais. Os cafés estão cheios de jovens mulheres estilosas, vestidas com elegância até mesmo em dias comuns. Na Bulgária, a aparência é levada a sério. Moda, autocuidado e apresentação estão profundamente ligados ao orgulho pessoal e à tradição cultural. Mesmo em pequenas cidades e vilarejos, muitas mulheres mantêm uma aparência cuidada e feminina que os turistas imediatamente percebem. Durante décadas, a Bulgária tornou-se silenciosamente famosa em toda a Europa por produzir modelos, rainhas da beleza, atletas e influenciadoras. As mulheres búlgaras são conhecidas por seus traços faciais marcantes, olhos claros, corpos altos, uma mistura de genética eslava e balcânica que cria uma aparência única. Alguns estrangeiros até comparam a beleza búlgara a uma combinação de elegância russa, charme mediterrâneo e confiança balcânica ao mesmo tempo. Mas a vida das mulheres na Bulgária é muito mais complexa do que as redes sociais mostram. Por trás da beleza, existe um país enfrentando sérios desafios demográficos e econômicos. A Bulgária tem uma das populações que mais diminuem na Europa. Todos os anos, milhares de jovens deixam o país em busca de melhores salários e oportunidades em lugares como Alemanha, Espanha, Reino Unido e Países Baixos. Essa migração afetou profundamente a sociedade e os relacionamentos búlgaros. Em algumas regiões rurais, as aldeias ficam cada ano mais vazias. Muitas pequenas cidades agora têm muito mais idosos do que jovens. Algumas comunidades enfrentam falta de homens jovens porque muitos foram trabalhar no exterior.
Ao mesmo tempo, muitas jovens búlgaras também sonham em deixar o país em busca de um futuro melhor. Isso criou um estranho desequilíbrio social que muitos estrangeiros interpretam mal na internet. Ao longo dos anos, rumores e histórias exageradas sobre mercados de noivas na Bulgária se espalharam pela internet. Embora essas histórias sejam frequentemente sensacionalistas, ainda existem costumes tradicionais de casamento em algumas comunidades isoladas ciganas e rurais, onde famílias se reúnem durante festivais e celebrações para apresentar jovens casais. Essas tradições são muito diferentes da cultura moderna de namoro ocidental e estão profundamente ligadas aos costumes locais, expectativas familiares e antigas tradições balcânicas. No entanto, a Bulgária moderna está mudando rapidamente. Em cidades como Sófia, as mulheres são altamente educadas, independentes e focadas em carreira. A Bulgária tem muitas mulheres trabalhando em negócios, tecnologia, medicina e educação. A vida universitária está crescendo e as gerações mais jovens estão cada vez mais conectadas internacionalmente através das redes sociais e viagens. A imagem das mulheres búlgaras hoje não se limita mais aos papéis tradicionais. Muitas estão construindo carreiras de sucesso enquanto equilibram tradições familiares ao mesmo tempo. Os turistas que visitam a Bulgária muitas vezes se surpreendem com quão sociais e diretas as pessoas podem ser. Ao contrário de algumas culturas europeias mais frias, as conversas búlgaras são emocionais, expressivas e pessoais. A hospitalidade está profundamente enraizada na cultura. Em restaurantes, parques e resorts à beira-mar no Mar Negro, os visitantes frequentemente experimentam interações calorosas que parecem muito diferentes do norte da Europa. A vida noturna também desempenha um papel enorme na imagem moderna da Bulgária. Sofia e cidades costeiras como Sunny Beach e Varna atraem milhares de turistas internacionais todos os verões. Clubes de luxo, bares de praia, lounges em rooftops e festivais de música criam uma atmosfera que muitos comparam a partes da Grécia ou da Croácia, mas a um preço muito mais barato. A Bulgária continua sendo um dos países mais acessíveis da União Europeia, o que a torna especialmente atraente para jovens viajantes e nômades digitais. O que mais choca muitos visitantes é o contraste entre beleza e dificuldades econômicas. A Bulgária ainda é considerada um dos países mais pobres da União Europeia com base nos salários médios. Em muitas regiões, os salários mensais permanecem muito abaixo dos padrões da Europa Ocidental. Ainda assim, as pessoas continuam valorizando moda, beleza, relacionamentos e vida social. Mesmo em condições econômicas difíceis, muitos búlgaros tentam aproveitar a vida através de festivais, comida, música e encontros familiares. A cultura tradicional búlgara também dá grande importância à feminilidade e à aparência. Os casamentos são celebrações enormes, cheias de música, dança, joias de ouro e rituais coloridos. Nas aldeias, antigos costumes ainda são preservados durante feriados e festivais. Algumas tradições têm centenas de anos e combinam crenças cristãs ortodoxas com folclore antigo dos Balcãs. As redes sociais também transformaram a imagem das mulheres búlgaras globalmente. Criadores de conteúdo do Instagram, TikTok e YouTube da Bulgária ganharam milhões de seguidores, mostrando estilos de vida luxuosos, tendências de moda, conteúdos de viagem e cultura de beleza. Para muitos estrangeiros, a Bulgária agora representa um destino europeu escondido, cheio de cidades atrativas, baixo custo de vida e vida noturna glamourosa. Mas por trás da imagem online existe um país ainda lutando contra a corrupção, baixos salários, declínio populacional e desigualdade econômica. Muitos jovens sentem-se presos entre a tradição e a vida europeia moderna. Alguns sonham em emigrar, enquanto outros querem reconstruir a Bulgária e criar um futuro melhor dentro de sua terra natal. E essa contradição é exatamente o que torna a Bulgária tão fascinante. É um lugar onde vilarejos antigos existem ao lado de shoppings modernos, onde tradições balcânicas antigas sobrevivem na era do TikTok, e onde beleza e dificuldades coexistem de alguma forma nas mesmas ruas. Para os viajantes, a Bulgária muitas vezes parece um dos últimos mundos escondidos da Europa. Um lugar ainda pouco tocado pelo turismo em massa em comparação com França, Itália ou Espanha. E talvez esse mistério seja parte do motivo pelo qual tantas pessoas no mundo continuam fascinadas pelas mulheres búlgaras e pela cultura ao seu redor. Número 1. Bulgária, a capital mundial das rosas. Existe uma coisa na Bulgária que quase ninguém espera ver
campos infinitos de rosas se estendendo por vales inteiros como um oceano rosa, sob o nascer do sol. A cada primavera, partes da Bulgária se transformam em uma das paisagens mais bonitas da Europa. O próprio ar fica preenchido pelo doce perfume de milhões de rosas florescendo. E escondida dentro dessa cena pacífica existe uma indústria de milhões de dólares que tornou a Bulgária famosa no mundo inteiro. A Bulgária é frequentemente chamada de capital mundial das rosas. Por mais de 300 anos, o país tem sido um dos maiores produtores de óleo de rosa da terra, um dos produtos naturais mais caros do mundo. O óleo de rosa búlgaro é tão valioso que muitas pessoas o chamam de ouro líquido. Ele é usado em perfumes de luxo, cosméticos, medicamentos, produtos de cuidados com a pele e até alimentos. O centro desse mundo mágico é o famoso Vale das Rosas, localizado entre as montanhas dos Balcãs e a cordilheira de Srednagora. Essa região tem um clima único que cria condições perfeitas para o cultivo da rosa damasceia, também conhecida como rosa de Damasco. A combinação de manhãs frescas, solo rico, chuvas suaves e ar de montanha produz rosas com fragrância incrivelmente forte e alto teor de óleo. Todos os anos, no final da primavera e início do verão, milhares de turistas viajam para a Bulgária apenas para testemunhar a colheita das rosas. O processo de colheita começa antes do nascer do sol porque as flores contêm a maior quantidade de óleo nas horas frescas da manhã. Os trabalhadores se movem cuidadosamente pelos campos, colhendo delicadas flores rosadas uma a uma em grandes cestas. O que surpreende muitos visitantes é o quão difícil e trabalhoso o processo realmente é. São necessárias cerca de 3 a 4 toneladas de pétalas de rosa apenas para produzir 1 quilo de óleo de rosa puro. É por isso que o autêntico óleo de rosa búlgaro pode ser vendido por milhares de dólares por quilo no mercado global. Marcas de perfumes de luxo da França, Itália, Oriente Médio e Japão dependem das rosas búlgaras há gerações. Algumas das fragrâncias mais famosas do mundo contêm essência de rosa búlgara devido ao seu aroma rico e complexo. De muitas maneiras, a Bulgária controla silenciosamente um dos ingredientes mais importantes da indústria global de perfumes. A rosa não é apenas um símbolo econômico na Bulgária, ela também está profundamente conectada à identidade nacional e à cultura. Em todo o país, as rosas aparecem em festivais, lembranças, arte tradicional, cosméticos, sabonetes, doces e decorações. A flor tornou-se um símbolo de beleza, feminilidade, romance e orgulho búlgaro. Um dos maiores eventos culturais do país é o Festival das Rosas, realizado na cidade de Kazala. Durante o festival, as ruas se enchem de música tradicional, danças folclóricas, desfiles de flores, roupas coloridas e apresentações culturais. Milhares de moradores e turistas se reúnem para celebrar a temporada da colheita das rosas. Jovens mulheres vestidas com roupas tradicionais búlgaras frequentemente participam de cerimônias e apresentações durante o festival. Existe até uma competição de Rainha das Rosas, onde uma jovem local é escolhida como a rainha simbólica da celebração. O evento parece quase como voltar a uma Europa antiga que ainda preserva seu folclore e tradições. Mas por trás da beleza dos campos de rosa, existe outra realidade. As áreas rurais da Bulgária enfrentam dificuldades econômicas. Muitas aldeias ao redor do Vale das Rosas estão perdendo população porque as gerações mais jovens continuam se mudando para cidades maiores, só deixando o país completamente. Algumas fazendas de rosas agora enfrentam falta de mão de obra durante a colheita porque poucos jovens querem trabalhar na agricultura. As mudanças climáticas também estão se tornando uma preocupação crescente. Clima imprevisível, calor extremo e mudanças nos padrões de chuva estão começando a afetar a produção de rosas em alguns anos. Como o óleo de rosa depende fortemente de condições ambientais específicas, até pequenas mudanças climáticas podem reduzir a qualidade e a quantidade da colheita. Apesar desses desafios, a Bulgária continua dominando o mercado global de óleo de rosa ao lado de países como a Turquia. Muitas famílias búlgaras trabalham com cultivo de rosas há gerações. O conhecimento sobre colheita, destilação e cuidado com as flores é frequentemente passado de pais para filhos. Turistas que visitam o Vale das Rosas frequentemente descrevem a experiência como surreal. Durante o nascer do sol, as montanhas ficam cobertas por uma luz dourada suave enquanto trabalhadores vestidos com roupas coloridas caminham pelos campos de flores rosa carregando cestas cheias de rosas frescas.
O cheiro no ar é tão forte que muitos visitantes dizem nunca esquecer por toda a vida. A indústria das rosas também ajudou a criar uma economia turística crescente em torno do bem-estar e da beleza. Spas de rosas, tratamentos de pele, produtos infundidos com rosas e experiências de ecoturismo estão se tornando cada vez mais populares entre visitantes internacionais. A Bulgária agora tenta combinar agricultura tradicional com turismo de luxo moderno. Ao mesmo tempo, a Bulgária continua sendo um dos destinos menos explorados da Europa. Diferente dos pontos turísticos lotados da Europa Ocidental, muitas partes da Bulgária ainda parecem autênticas e desconhecidas. Mosteiros antigos, vilarejos nas montanhas, praias do Mar Negro, ruínas romanas e vales cobertos de rosas existem juntos dentro de um pequeno país balcânico que muitos viajantes ainda conhecem muito pouco. E talvez seja isso que torna a Bulgária tão única. É um país onde tradições antigas ainda sobrevivem no mundo moderno, onde técnicas de colheita de rosas de séculos atrás continuam ao lado de smartphones e redes sociais, e onde uma pequena flor se tornou poderosa o suficiente para colocar uma nação inteira no mapa do luxo global. Porque escondido por trás das dificuldades econômicas da imagem esquecida da Europa existe algo inesperadamente bonito, um país cujo perfume é conhecido em todo o mundo, mesmo por pessoas que talvez nunca tenham ouvido seu nome. Então, o que mais te surpreendeu na Bulgária? A história de 1.300 anos? As tradições misteriosas? Ou o deslumbrante Vale das Rosas que perfuma o mundo inteiro? A Bulgária pode ser um dos países mais subestimados da Europa. Mas depois deste documentário, você pode ver porque o mundo está lentamente começando a notar essa nação balcânica escondida. Se você gostou dessa jornada pela vida real, cultura, beleza e segredos da Bulgária, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no Globe Life Explorer e ativar o sino de notificações para não perder o nosso próximo documentário de viagem. E comente abaixo, você visitaria a Bulgária ou até viveria lá? Nos vemos na próxima aventura.